Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre pets não convencionais. Você sabe quais são esses pets e você sabe a forma correta de criá-los? Se você não sabe, você vai conferir a nossa reportagem com a doutora Noelle e ela apresentou muitos detalhes sobre isso para você. Confere aí. Olá meus amigos do Universo Pet, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tocar em um tema muito bacana para você, isso mesmo, a gente vai falar sobre os pets não convencionais e hoje eu conto com a ajuda da doutora Noelle. Ela vai falar agora para vocês sobre esses pequeninos que vêm dominando o espaço, sua casa, minha casa, e ela que é apaixonada, especialista nesses pequeninos, vai falar tudo sobre eles para você a partir de agora. Tudo bem, doutora? Oi, César. Doutora, fala um pouco para a gente sobre esses animais maravilhosos que vêm dominando nossos corações. Esses animais, eles realmente estão sendo muito criados, né, nas casas das pessoas. Os mais comuns assim, que a gente vê nas casas são os coelhos, os porquinhos da Índia, hamster, calopsitas e os periquitos australianos. Então já são animais que já estão totalmente adaptados, acostumados com a vivência, né, do ser humano. Doutora, fala um pouco pra gente. Você falou sobre as aves. A gente sabe que tem muitos tutores de aves agora assistindo a gente, porque são animais apaixonantes. E quais são os cuidados específicos, né, com essas aves, especificamente essas mais populares que você citou? As calopsitas e os periquitos australianos, a gente precisa ter um manejo adequado, né? Então, sempre trabalhando com alimentação adequada, um ambiente adequado, tudo adequado para aquele animal que vive dentro da sua casa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ave, então se essa ave não tiver determinado tipo de corte da asa, então que a casa seja telada. Então, a gente tem que preparar aquele animal que a gente está recebendo para a nossa casa, né? Muitos tutores às vezes não pensam também na origem desse animal, na idade que esse animal, na expectativa de vida que aquele animal tem. Então isso é de extrema importância para quando a gente vai escolher aquele animalzinho que vai para dentro da nossa casa. Doutora, e no momento, de repente tem um futuro tutor de pet, né, aqui assistindo a gente, ele está pensando em adquirir. Só que ele tem que tomar alguns cuidados, né, o tipo de local que ele vai colocar esse animal, né, tem alguns cuidados preventivos que ele tem que já ver se realmente ele pode ter esse animalzinho em casa mesmo, né? Isso, justamente. Então, quando você for adquirir um animal, você sempre pensar, né, quem são os membros da sua família. Você mora em uma casa, essa casa ela tem uma parte que mais arejada, maior, é um apartamento, é algo menor. Então, você tem que observar toda a sua estrutura, física, como também a sua estrutura emocional, toda a sua área ali que está ali ao seu redor, né? Justamente para a gente não ter certos tipos de problema, comprometimentos. Às vezes as pessoas adquirem o animal e depois quer realmente abandonar o animal, não quer mais ficar com aquele animal. Então a gente realmente tem que ter esse cuidado quando a gente adquire esses animais. Então a primeira coisa é fazer aquele checklist realmente na sua cabeça, né? Eu estou querendo uma ave, eu tenho uma estrutura adequada dentro daquela casa, da minha casa, as pessoas que vão interagir com esse animal que eu estou querendo adquirir, ele adquire bastante, né? Tem aquele contato, eu vou ter pessoas imunodeprimidas em casa, eu vou ter criança, eu vou ter... Então, assim, você sempre tem que pensar corretamente, que é para você poder ter a melhor escolha e assim você poder só ter coisas realmente boas, né? Poder usufruir, assim, de toda a alegria, de todo o amor que o animal nos proporciona. Doutora, agora que a gente esclareceu essa questão das aves, né, e os cuidados específicos na hora de ter um pequenino desse, vamos falar um pouquinho dos roedores agora? Os roedores a gente tem que ter muito cuidado em relação à dentição. Não só os roedores, como os lagomorfos, como os coelhos. Então, ao adquirir também esses animais, você precisa ter uma alimentação adequada para que você possa ter um desgaste adequado daquele dente. Então, eu sempre falo que quanto maior o capim, quanto mais grosso o capim, mais abrasivo vai ser para o dente daquele animal, para ele poder desgastar, né? Então, alimentação à base de feno. Então, são alimentos que vai estar fazendo com que aquele animal vá desgastando o dente, porque esses animais, eles possuem o crescimento contínuo dos dentes. Então, a partir do momento que você adquire aquele animal, põe na gaiola,
oferece só a base de ração, a sua alimentação, ser só a base disso, o animal vai vir a ter problemas, né? Então, o problema odontológico, ele vai ocasionar diversos outros problemas até o animal vir a óbito. Então, é de extrema importância que a gente identifique, que a gente saiba qual é a espécie, qual é a anatomia, fisiologia, identificar as particularidades daquele animal. Doutora, os porquinhos da Índia e os coelhos são os mais populares, porém existem outros roedores também. Você pode citar alguns deles para a gente? Sim, tem o hamster, tem o camundongo e tem o rato. Então, são esses outros três assim que são bastante também criados. Aqui em Teresina a gente sempre está recebendo muito no consultório. E são animais que eles conseguem também interagir com a gente, né? Cada um com a sua particularidade, mas também a gente também tem que observar como que é o tutor, né? Então, se aquele tutor ele é mais tranquilo, se ele é já mais agitado, então o animalzinho tem que se parecer com a gente, né? Então a gente precisa observar isso. Doutora, e para aquele tutor, né, de roedor, que tem uma casa mais ampla, não mora em apartamento, e de repente ele olha aquele espaço que ele tem em casa, mas ele quer criar o seu animalzinho solto, existe essa probabilidade? Tem alguma restrição em relação a isso? Não, a questão é só você delimitar aquela área. Então, no momento que você tem uma casa, que você tem um quintal super espaçoso, você pode delimitar aquela área, pode colocar um cercado grande e que naquele cercado a gente possa estar fazendo um enriquecimento ambiental para aquele animal. Então, eu posso botar diversos tipos de tocas, com alguns tipos de escadinha. Essa escadinha não sendo tão inclinada para que o animal não possa sofrer certos tipos de traumas, de fratura. E aí a gente vai adequando, né? A gente pode fazer vários espaços, alguns espaços com grama, um outro espaço com certos outros tipos de substrato, com feno, adequando, realmente fazendo aquele enriquecimento ambiental para o animal. Doutora, agora como na situação, né, do tutor optar por criá-lo solto dessa forma, tem a questão da chuva e do sol, interfere em alguma coisa, tem que fazer um ambiente mais adequado para resistir a essa situação e conseguir se esconder ali em algum local, né? Isso, por isso que é importante o uso das tocas, né? Então, algumas pessoas também, elas fazem certos tipos de casinha com as próprias telhas mesmo, que são feitas mesmo as casas, põem essas telhas e fazem para o animal, no momento de calor, no momento de chuva, ele possa procurar abrigo, né? A gente sempre tem que dar a oportunidade do animal decidir o que ele quer naquele ambiente em que ele vive. Então, eu sempre comento, né? Proporcione um espaço que ele vá ter a luz solar, mas que ele também vá ter a parte da sombra, né? O momento que ele, se ele não quiser a luz solar, se estiver muito quente, se estiver chovendo, se estiver ventando bastante, ele poder procurar abrigo. Uma outra coisa importante é a gente observar também a questão da ventilação. Então, se você tem um quintal amplo, observar também geralmente de como que vem a posição do vento, para que você possa estar colocando em um local que também não faça tanta ventilação, não venha aquela ventilação direta no animal, mas que também não seja aquele ambiente abafado, né? Porque tudo em excesso vai prejudicar. Então, o ambiente, se ele estiver com aquela ventilação direta nele, vai causar problemas respiratórios, assim como a chuva, assim como o sol também, né? Então, adequar e proporcionar ao animal. Doutora Noeli, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Qual o recado específico você deixa para os futuros tutores de pets não convencionais? Essas recomendações maravilhosas que você deixa aqui, quais são as que você pode deixar agora para os nossos amigos que estão acompanhando a gente agora? A primeira coisa é pensar ao adquirir, né? Eu vou adquirir o animal, pensar no que a gente comentou anteriormente. É este animal mesmo que eu quero, né? Eu me identifico com as características dele, com a fisiologia, eu me identifico com o jeito desse animal, né? Eu quero realmente ele para mim. E aí, depois de adquirir, buscar um profissional especializado na área para que ele possa te orientar a melhor forma de como trabalhar com esse animal, de como cuidar desse animal, para você poder ter um animal saudável em casa, né? E no mais, depois você só realmente poder
curtir, né, com aquele animal, porque os pets não convencionais realmente eles são apaixonantes, é muito gratificante ter esses animais, a forma deles demonstrarem o amor também é particular de cada espécie, também é muito especial, então fica este aviso, né, realmente da gente identificar e depois cuidar corretamente e só acolher aquele amor pra gente e ser feliz com ele. Muito obrigado, doutor. O Universo Pet fica muito feliz em poder ter todas essas informações passadas para os nossos telespectadores e a gente continua aí com boas novidades para você. E aí, o que vocês acharam sobre os pets não convencionais? É sempre importante a gente estar passando toda a informação sobre os animais não convencionais para você também ficar sempre ligadinho aí para aprender um pouco mais no Universo Pet.